a Câmara na cidade de hoje vai falar sobre regularização fundiária. A gente veio até a ocupação Marcos Klasman, a maior aqui de Porto Alegre, para mostrar como é a vida de pessoas que moram em áreas irregulares. Também conversamos com vereadores e com poderes públicos para saber o que cada órgão pode fazer por essas pessoas. O Com a Câmara na cidade está começando. Fique conosco! Conforme o Departamento Municipal de Habitação, 289 mil pessoas residem em áreas invadidas na capital. Ainda conforme o departamento, o déficit habitacional da cidade é de mais de 38 mil unidades. Os dados são de 2009, quando a Prefeitura fez o último levantamento sobre moradias populares. Aqui na Defensoria Pública existe um núcleo de defesa agrária e moradia, e quem coordena esse núcleo é a defensora Adriana, que vai nos explicar um pouquinho como que é esse conflito que existe, porque moradia envolve várias coisas, inclusive regularização fundiária. Então, começando na questão de ocupações, qual que é o grande conflito, a grande questão que eles precisam resolver? Certo. Bem, nós temos um conflito atual nas ocupações. Essas pessoas que acabam ocupando áreas privadas ou áreas públicas, elas estão essencialmente buscando o exercício do direito à moradia. Nós temos, a partir do ano de 2002, esse direito consagrado na Constituição Federal e, a partir de então, nós verificamos uma intensificação da busca desse direito. As pessoas querem ter um local onde morar de forma digna, para que ali possam criar seus filhos, dar educação, saúde. Então, o direito à moradia, ele é um direito constitucional, tanto quanto o direito à propriedade. Então, quando nós verificamos, no caso de Porto Alegre, região metropolitana, essa intensa ocupação de áreas privadas ou áreas públicas, nós verificamos exatamente a colisão desses direitos. Nós temos o proprietário que quer exercer o seu direito à propriedade, com razão, mas nós temos essas outras inúmeras famílias que desejam o direito à moradia. E nós temos que trazer à tona a situação de que o direito à moradia para essa população de baixa renda, ele deve ser propiciado pelo ente público. Por isso que o núcleo, nessa situação de conflito, tenta mediar esse diálogo. Estamos com a vereadora Fernanda Melchiona aqui no começo da ocupação Marcos Klasman, que é a maior aqui de Porto Alegre e também uma das mais antigas. Vereadora, então é um bom local para a gente ilustrar a situação de milhares de pessoas, tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana. Então, assim, na sua opinião, por que se tem tantas moradias irregulares ainda hoje? Porque, na verdade, não existe política habitacional por parte dos governos. As poucas que existem são comandadas pelos interesses das empreiteiras, construtoras, as mesmas que estão envolvidas lá na Lava Jato e em bilhões que foram roubados, dinheiro do povo brasileiro. E, infelizmente, nesse meio tempo, nós vemos que milhares de pessoas não têm onde morar em Porto Alegre e milhões no Brasil inteiro. Porto Alegre tem mais de 700 comunidades irregulares. Porto Alegre tem 54 mil pessoas inscritas no Minha Casa Minha Vida e menos de 2 mil casas entregues em 6 anos. 6 anos. Nós temos, com a política habitacional comandada pelas empreiteiras, com aval do governo Dilma, dos governos estadual e do governo Fortunati, nós temos um boom da política habitacional, no sentido de que aumentou o preço dos imóveis, com o aumento do financiamento, aumentou o preço dos aluguéis e os governos não desenvolvem projetos que sejam de garantia de direitos. Ao contrário, a gente vê a Prefeitura de Porto Alegre funcionando como uma verdadeira imobiliária, vendendo terrenos em área nobre, ao invés de dedicar à moradia popular. Quando as famílias buscam moradia, e aí eu já amplio o leque, porque a moradia é muito diferente da propriedade. Nós podemos, por exemplo, utilizar um instrumento que é a concessão especial de uso para fins de moradia, que as famílias usam uma área pública, utilizam para moradia, mas não são proprietários, mas têm a segurança de morar. No entanto, o que nós verificamos atualmente nessas ocupações é que as famílias desejam adquirir as áreas, muitas vezes, e aí, ao adquirir as áreas, essas áreas terão que ser regularizadas na titularidade dos adquirentes. Mas, claro, passa pela vontade do proprietário em alienar as áreas. Mas é um fenômeno atual, nós temos um déficit habitacional muito grande na região metropolitana e uma oferta muito baixa de habitação popular.
O programa Minha Casa Minha Vida, que veio a suceder a Coab, que sucedeu o BNH, né, nós tivemos um lapso temporal muito grande entre esses programas. E as pessoas que necessitam de moradia acabaram ficando nessa fila. Nós temos uma baixa produção e um aumento da demanda. Isso que acontece? Conflito. E essas pessoas precisam morar, muitas delas não têm condições de arcar com aluguel, com despesas, e acabam ocupando uma área. E um outro fenômeno com isso é que essas comunidades acabaram se organizando, o que também traz uma realidade de aprendermos a lidar com essa demanda também de modo diferenciado. A Constituição Federal é clara. A propriedade privada, se não cumpre função social, ela deve, obviamente, ser motivo de, primeiro, notificação, depois da apropriação. A Constituição Federal fala que a propriedade privada tem que cumprir uma função social. 40 anos é função social nenhuma, não seja juntar bicho, rato, barata, né, e riscos para as populações do entorno. Né? Segundo, o Estatuto das Cidades, que foi aprovado em 2001, deu todos os instrumentos e os prazos. O prazo hoje, que 3 municípios já implementam a partir do Estatuto das Cidades, a partir de leis municipais, é que 5 anos parado a prefeitura notifica. E a cada ano que aquele terreno não tem uma função social, aumenta o imposto até 10 anos. Depois de 10 anos desapropria. Bom, estava 40 anos parado. Mas o governo Fortunati não faz nada. Vazios urbanos, ao contrário. Tem esqueletos de prédios no centro da cidade que ficaram 10 anos parados. O prefeito, ao invés de usar sua caneta, aumentar imposto que poderia ser investido em habitação, cumprir, né, aquilo que está na Constituição Federal do Estatuto das Cidades, fez o contrário, fez um projeto de lei dando benesses, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores com meu voto contrário da bancada do PSOL. Mas olha a lógica, para os amigos tudo, as benesses, os privilégios, e para o povo, ataque. Em julho do ano passado, com o aumento de ocupações aqui em Porto Alegre e também na região metropolitana, 21 delas resolveram se unir para se sentirem mais representadas. Teve origem, então, o Fórum das Ocupações da região metropolitana. O Juliano Frippe fez parte desse grupo que fundou o Fórum. Juliano, hoje o Fórum existe, mas também existe o Conselho. Então, qual que foi a divergência que teve para que se desfizesse assim esse vínculo, né? Agora tem 2 coisas diferentes, tem o conselho e tem o fórum, então o que é o quê? Bom, na verdade o fórum foi criado em julho do ano passado, vai fazer 1 ano, mas antes do fórum já existia movimentos assim, tipo, é bom citar que a São Luís, por exemplo, em julho do ano passado, de 2012, foi ocupada São Luís. A partir dali, os grupos, as outras ocupações começaram a se formar em torno da São Luís, como a Marcos Clasma, Império, Progresso e todas as outras. Então já existia um movimento fortalecido onde, por exemplo, a São Luís se juntava com outras ocupações na hora de formar as ocupações, auxiliando as pessoas no sentido de organização, porque já tinha uma certa experiência. Então ali começou a surgir esse movimento forte. Então em julho do ano passado foi criado esse fórum da região metropolitana, das ocupações. E no sentido de agregar e fortalecer todo o movimento. Então se juntou em torno de 20, 21 ocupações naquele processo do fórum e aquele fórum avançou. Uma das reivindicações das comunidades foi a criação de um projeto de lei para transformar 14 ocupações de Porto Alegre em áreas de interesse social, conhecidas como AEIs. Mesmo com a visibilidade trazida pelo Fórum das Ocupações, a iniciativa não foi suficiente para unificar os integrantes do movimento. Quando a gente começou a construir esse projeto das áreas de interesse social, começou a desinteressar algumas pessoas, alguns atores dentro do fórum. Então hoje o Conselho Regional por Moradia Popular tem 14 ocupações envolvidas. E todas as 14 ocupações, permanentemente, toda semana tem reuniões no Conselho e a gente tem uma diferenciação do que fazia o Fórum. Que o Fórum fazia as reuniões em salas fechadas lá na Assembleia Legislativa e nós tomamos o projeto saindo para a rua, fazendo as reuniões itinerantes. Em cada ocupação, toda segunda-feira tem uma reunião em uma das ocupações, das 14 ocupações que estão com nós. O Galdino chegou aqui na Marcos Clasman há mais ou menos 1 ano e neste ano, há 2 meses, ele foi uma das pessoas que fundou a Associação de Moradores aqui do loteamento Marcos Clasman. Então, primeiro, Galdino, por que vocês formaram a associação? Já existia uma cooperativa, então por que essa reivindicação de formar também uma associação?
Na verdade, nós formamos essa Associação de Moradores do Loteamento Marcos Clasmo, porque, na verdade, tinha uma cooperativa antes, mas ela estava inoperante. Então, dentro da comunidade, ela não tinha representante da comunidade. Então, nós formamos a associação para que as pessoas pudessem ir no posto de saúde, consultar no posto de saúde, num assistente social. Então, a cooperativa não estava participando dessa área social. Entendeu? Então as pessoas, na verdade, ficaram muito desiludidas com a cooperativa, né? Até por contratos que fizeram, e a gente reunimos um grupo de trabalho de moradores para formar uma associação para que possa ter representação dentro do processo e a gente poder lutar pela moradia da comunidade. A gente faz um serviço que é um pouquinho às vezes estressante dentro da comunidade, mas a gente luta pela comunidade porque, na verdade, tem que ter uma representação. Então, é um serviço que eu já fazia anteriormente no esporte, no futebol, e realmente resolvi, junto com o Júnior, Ronaldo, que são os coordenadores aqui da Marcos Clasmo, lutar pelos moradores também e pela nossa própria moradia, né? Porque a gente, mal ou bem, todo mundo tem um investimento em cima da área. Nós temos, a Defensoria acompanha algumas ocupações e também ocupa algumas áreas que estão em fase de regularização fundiária, outras áreas que estão em fase de remoção e reassentamentos em razão de obras. Então, nós verificamos qual é a origem, muitas vezes, desse desentendimento, é a falta de informação. Nós trabalhamos com um conflito que ele é um conflito complexo, é um conflito que ele passa por um direito essencial, as pessoas, sem terem moradia, não conseguem exercer os demais direitos. Então, as pessoas ficam ansiosas e essas informações que acabam chegando, muitas vezes, na ocupação, são desencontradas e acabam criando esse litígio. Também, um outro fator que propicia é a ausência do poder público nessas ocupações. No momento que nós deixamos apenas a sociedade civil se organizar, nós acabamos ali também dando oportunidade para que eventuais pessoas possam se aproveitar daquela oportunidade, daquela fragilidade das pessoas. Então, nós sempre pautamos com os entes públicos que possam estar presentes, que possam conhecer essas pessoas, que possam cadastrar essas pessoas para saber quais são, por que estão ali. Se nós não pudermos mapear o conflito, nunca vamos conseguir tratar a origem do conflito. Então, por isso que é muito importante, e às vezes esses oportunistas que acabam chegando numa área, criam o conflito. Então, a Defensoria, sempre que pode, vai às áreas, conversa com as pessoas, presta muita informação nesse momento, a informação é essencial, e informa que as pessoas precisam estar unidas. O litígio já é difícil, o problema já é grave. Se elas começarem entre elas a discussão, aí vão fragilizar e só vai prejudicar o andamento das suas proposições. O projeto de lei solicitado pela comunidade foi apresentado na Câmara pelos vereadores da bancada do PSOL. O texto foi aprovado em plenário em dezembro do ano passado e vetado pela Prefeitura. Com a presença da população no plenário Otávio Rocha, os parlamentares ainda derrubaram o veto do Executivo, mas a Prefeitura conseguiu suspender a lei por uma liminar da Justiça. As AEIs garantem 3 coisas fundamentais, Luísa. Garante a regularização no sentido do primeiro passo, porque o processo, de propriedade ainda segue, se vai ser desapropriação, se vai ser aquisição da área. Garante a entrada de energia elétrica, e aqui na Marcos Clasmo é um exemplo, que tem uma torre de alta tensão, nós trouxemos a CE aqui, a CE disse que só pode entrar para proteger os moradores à medida que for decretada a AEIs. Então, se as pessoas estão correndo risco, tem nome, sobrenome e CPF, José Fortunati, porque ele vetou o projeto, depois foi à Justiça, e também para poder entrar água, esgoto, enfim, começar a garantir o Estado de Direitos. O governo, então, foi à Justiça contra o nosso projeto da AEIs, a desembargadora, de maneira absolutamente equivocada, na nossa opinião, suspendeu a validade até se julgar os méritos, e nós seguiremos na luta, porque enquanto morar for um privilégio, ocupar evidentemente é um direito. No que melhoraria para vocês que essa área fosse reconhecida como área de interesse social? Na verdade, melhoraria muito para a estrutura da própria comunidade, porque assinaria com a entrada da CE, um projeto da CE, um projeto do DEMAI, um projeto do DEP de esgoto, e sem aprovação da AEIs, na verdade, fica impossibilitado. Então, as pessoas se obrigam praticamente a fazer esgoto como podem, entendeu? Abrir um buraco, então isso ia melhorar muito na vida das famílias. Qual que é o cenário, o contexto de quem vive aqui na Marcos Clasmo? Na verdade, todas as pessoas vêm porque, na verdade, a maioria das pessoas não aguenta mais pagar aluguel. Porque, na verdade, se tu for olhar hoje
o aluguel mínimo para uma família de 3 pessoas é R$500. Então, o desemprego levava as pessoas a pensar em investir num lugar e em vez de estar todo mês correndo atrás do aluguel, entendeu? E muitas pessoas às vezes pagam o aluguel, daqui a 3, 4 meses não tem que se mudar e ir para outro lugar ou procurar outro lugar. Então as pessoas cansam um pouco disso aí e resolveram arriscar numa ocupação, né? Esperando que governo, prefeitura, na verdade, olhasse também pela área social. Cerca de 500 famílias moram aqui na ocupação Marcos Klasman. A associação da ocupação trabalha com uma média de 5 membros por família. Então, cerca de 2.500 pessoas vivem aqui e é o caso da dona Alfane. Ela e a família são um dos moradores mais novos aqui, chegaram há 3 meses, dona Alfane. Por que vocês vieram para cá? A senhora tinha uma casa que depois foi vendida, era uma casa de herança, foi vendida, corria o risco de despejo. Como que foi o contato para chegar até aqui e por que vir até aqui na Marcos Klasman? O contato foi o seguinte, a minha filha mora aqui, é moradora aqui há 3 anos, desde que foi fundado. E ela disse, não mãe, tem um terreno lá, e foi assim, tipo uma emergência, porque não tinha para onde ir, não tinha para onde ir mesmo. Com o dinheiro que a gente pegou, não tinha para onde ir, aí a gente acabou parando aqui. Como que a senhora é dona de casa, o que seu marido faz, como é que vocês vivem? O meu marido, ele é pedreiro, ele trabalha por semanal, sabe? E eu sou do lar por causa de doença, né? Então, se a senhora, vocês não conseguiriam comprar uma casa se Não. precisasse e pagar aluguel? Com certeza não. Com o dinheiro que a gente pegou lá, com certeza. Em outro lugar, a não ser uma ocupação, não. Quando vocês chegaram aqui na Marcos Klasman, como é que funcionou? Vocês tiveram que pedir autorização para alguém para vir morar aqui? Sim, a gente tipo, foi uma doação que fizeram do terreno, porque não tinha ninguém, era um lixo só isso aqui. Era um lixo, eu paguei para limpar, né? E depois a gente construiu a casinha essa aqui em cima. Além da casa, o terreno, vocês não pagaram para ninguém? Não, o terreno a gente pagou. Para quem que vocês pagaram? Eu não sei, foi a minha filha que fez toda... Porque ela conhecia, essa parte aí eu não posso te falar porque eu não conheço ninguém aqui. Mas se aqui é uma ocupação, não seria certo as pessoas pagarem para morar? Sim, é. Quem vem morar nas ocupações, como que se dá a distribuição entre terrenos, assim, né? Por exemplo, a gente vê várias casas organizadas. Como que isso se originou? E existe algum tipo de cobrança, né, por parte dessas pessoas, de quem quer vir morar ou quem precisa vir morar? Como que faz? Tem que falar com alguém ou é de livre acesso? Como é que funciona isso? Aqui nós temos o exemplo do Galdino, do Ronaldo, temos o exemplo do Júnior, que são as pessoas que estão organizando aqui a Marcos Klasman, assim como tem outros organizadores em todas as outras ocupações. Existe uma organização, existe uma ideia de fazer, por exemplo, os terrenos serem iguais, as pessoas jamais, a nossa ideologia, no caso do conselho, é jamais admitir que um organizador, as lideranças das ocupações, cobrem, porque essa área aqui não é deles, não é de ninguém essa área. Inclusive não é da senhora que está morando aqui, ainda não é dela, vai ser dela, a gente acredita que vai ser. Mas como é que as pessoas, os líderes, vão cobrar áreas que não são deles? Então isso faz parte do nosso conselho. Não é admitido que as pessoas vendam ou comprem, porque a ideia é o seguinte, quem comprar vai perder, quem vender vai perder. Porque isso aqui é uma área que ainda não é conquistada. É uma área que a gente está tentando conquistar e vamos conquistar. Mas se começar a fazer comércio dessas áreas, o que vai acontecer? Nós vamos perder os processos lá na frente. Porque assim como a gente está aqui, outras pessoas estão aqui e estão enxergando. Bom, vão identificar que as áreas estão sendo cobradas e vendidas. O que um juiz vai dizer? O juiz vai dizer, não, aquilo lá é grilagem. E é justamente isso que nós estamos combatendo, a grilagem. Eu morava na Glória com meu pai, daí o meu pai faleceu, daí eu vim morar com a minha irmã. A tua irmã já morava aqui? Já morava aqui, daí meu pai faleceu e eu vim morar com ela daí. Que renda que vocês vivem aqui? É que no momento a gente não trabalha, e a gente arruma o dinheiro como a gente pode. E essas coisas que tem aqui dentro de casa, como é que vocês juntaram tudo isso? Olha, pra ser sincera, foi tudo do lixo, né? Antes vinham os caminhões, largava as coisas aqui, daí as coisas mais ou menos a gente aproveitou, né? Quando vocês chegaram, o terreno não tinha nada. Vocês tiveram que construir a casa. Sim, não tinha nada. E aí, como é que vocês construíram?
com tudo do lixo. Os caminhões vinham, largavam as coisas, daí o que era mais ou menos bom a gente aproveitava, foi guardando, daí hoje a gente tem essa casa com essas coisas assim. Como é que é morar aqui na ocupação? É bom, pra mim, eu acho tranquilo, eu gosto de morar aqui. Tu é feliz aqui? Sou feliz aqui, gosto de morar aqui bastante. Em março deste ano, então, foi formado um grupo de trabalho exatamente com esse objetivo de entender um pouco mais essa demanda aqui em Porto Alegre, também na região metropolitana. Então, o que é esse GT formado entre Defensoria, Ministério Público e Poder Judiciário? Como é que está se dando o trabalho? Qual que é o grande objetivo disso? Certo. Nós tivemos, do ano de 2013, 2014, várias ocupações que aconteceram e se organizaram por meio do Fórum das Ocupações. Também nós temos o Fórum Estadual de Reforma Urbana, que já é uma instituição também nacionalmente reconhecida, e ambos postularam ao presidente do Tribunal de Justiça a criação de vara especializada. O Fórum postulou a criação de vara e o FERU postulou um protocolo mínimo de atuação no caso de remoção. O tribunal recebeu essa demanda e entendeu, então, por em março, criar esse grupo de trabalho com a Defensoria Pública e o Ministério Público para estudar, para analisar esse problema e poder também dar uma resposta à sociedade que estava clamando por uma atuação diferenciada. Esse trabalho ele vem sendo desenvolvido com reuniões quinzenais e o objetivo do trabalho era, primeiro, entender o conflito, então chamamos sociedade civil, chamamos representantes das instituições, Brigada Militar, Departamento de Estado, IDEMAB, nas áreas de habitação para entender o problema e a partir daí tiramos já uma ação que é o projeto piloto. Foi criado um regime de exceção dentro do Poder Judiciário com o objetivo de conciliar e mediar esses conflitos fundiários. Esse regime de exceção ele iniciou no dia 15 de junho agora de 2015, formado, então, por essas três instituições, MP, Defensoria e Judiciário, e vai ter por objetivo trabalhar 14 ocupações, e esse projeto piloto ele vai servir para estudo de outras ações, podendo ser a criação da vara, podendo ser a instalação de um grupo de mediação especializado em todo o estado. Então, estaremos, sim, como o nome diz, fazendo uma análise do problema, conhecendo essas demandas, já que era um grande pedido das pessoas, né, que gostariam de serem ouvidas, de ter, né, a oitiva do poder público, e é realmente um direito, por isso que a gente tem que ser muito ouvinte nesse momento. Olha, eu espero que a gente consiga fazer uma mobilização muito forte em relação ao tema das AEs da moradia na cidade de Porto Alegre, com as 14 áreas contempladas no projeto, mas também com outras áreas que também passam pela mesma situação e que consiga, né, nesse processo de mobilização e de empoderamento, se mudar o estado das coisas, porque eu sempre digo, quando a gente olha, aliás, vários dos bairros aqui na volta, que hoje são tradicionais, começaram como ocupações, e teve muita luta para regularizar, vários, aqui no Rubem Berta, Santa Rosa, quantos bairros? Eram ocupações. Bom, se conseguiu consolidar, se conseguiu ganhar, se conseguiu conquistar e se conseguiu, inclusive, melhorar as condições desses bairros, isso lá na década de 80. Eu acho que a gente precisa reafirmar, reempoderar e conseguir garantir que o novo processo de luta pela moradia se fortaleça e consiga emparedar os governos e arrancar políticas públicas efetivas. A nossa equipe solicitou entrevista com um representante do Departamento Municipal de Habitação, mas não fomos recebidos pelo órgão. O vereador Ayrton Ferronato, ex-líder do governo, também foi convidado a participar do programa, mas não compareceu à entrevista. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Você pode rever esse programa e também os outros no nosso canal. O endereço é vimeo.com/TV Câmara Porto Alegre. Acompanhe também as notícias pela nossa página no Facebook. Até o próximo programa.